Olá, sejam muito bem-vindos ao Business A2 Podcast. Eu sou Ingrid Capper, sou mentora de líderes e esse é o meu sócio de vida. Parceiro de vida. Carlos Pereira, consultor de tecnologia. Exatamente. Estamos aqui hoje no nosso segundo episódio. É isso aí. E hoje o nosso episódio, ele vai falar, já estou aqui até com o meu livrinho, né? A regra é não ter regras, a Netflix e a cultura da reinvenção, que eu amei e sugiro, para justamente falar, né, Carlos, sobre como ter equipes inovadoras. Então, exatamente. Estamos aí com a pessoa certa, né? Então, para quem não sabe, esse podcast a gente vai falar sempre sobre liderança, gestão, inovação, tecnologia. Então, a gente juntou aí o que os dois sabem de melhor, né? O que os dois mais sabem. É isso aí. Para trazer conteúdo aí de qualidade que está mais faltando aí nessa internet, né? E já aproveitem e curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo, que é para mais pessoas terem acesso a ele. É isso aí. Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre como ter equipes inovadoras, né, dentro do negócio. Então, em especial, se você que é gerente de projeto, gerente de equipes, gerente de área ou até dono de um negócio, né, e está preocupado com como é que nós vamos inovar, como é que a minha empresa pode ser inovadora, como é que eu crio inovação dentro dessa empresa, vamos falar um pouquinho sobre isso. Show de bola. Tá. E aí, hoje, assim, na verdade, eu tô aqui mais como host hoje, né? E como ouvinte, a experiência... É claro que a gente sempre lida, né? Trabalhando com empresas, a gente sempre fala sobre inovação e tal. Mas, Carlos, primeiro, assim, traz um pouco de contexto, né? Para quem não viu ali o nosso primeiro episódio. Mas me conta, assim, por que tu sabe de inovação? Assim, o que me credencia eventualmente a falar sobre inovação? Né? Eu sempre trabalhei com tecnologia, são mais de 23 anos trabalhando com tecnologia no mercado, em multinacionais, em grandes empresas. Então, trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento de uma grande empresa multinacional, depois mudei e fui para uma empresa de consultoria, trabalhei quase 9 anos com consultoria para outras empresas, os últimos 5 com transformação digital de clientes. Então, tinha essa coisa realmente de conseguir entender a realidade desse cliente e dizer para ele o que ele precisava mudar, né? Então, isso tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com inovação, né? Porque está ligado diretamente ao universo de tecnologia. Então, e aí parte do nosso trabalho era trazer sugestões de como ser mais inovador, como melhorar, porque esse era um dos aspectos que interessava, né, para as empresas. Entendi. Então, nem sempre o pedido vem como eu quero ser mais inovador, mas a inovação faz parte de um negócio bem-sucedido que é se sustentar, né? Aquele que não consegue inovar, que não se revê, que não melhora, ele tende a se estagnar e tende a ser engolido pela concorrência no mercado, né? Então, isso é fundamental. Pois é, e aí, então, assim, tu era buscado por empresas, né, que de alguma maneira queriam atender alguma demanda e a inovação passava por aí. Mas, assim, o que é inovação? O que é inovação? Vamos começar conceituando inovação, tá? Então, trazer para o concreto. Inovar é introduzir algo novo, tá? É bem o sentido estrito da palavra, inovação. Trazer algo novo. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser um modelo novo de negócio, ou seja, uma nova forma de ganhar dinheiro. Esses são tipicamente, mas não se restringem a isso, tá? Existem mais de 10 tipos de inovação catalogadas diferentes, certo? Então, quando a gente fala de inovação, existem tipos de inovação. Por exemplo, existe um livro chamado 10 tipos de inovação, do Larry Kelley, em que ele faz uma taxonomia e ele define que pode ter inovação na área de marketing, que é como tu faz o anúncio e venda desses produtos. Na área de experiência do cliente, tu pode inovar na experiência que você está provendo para o cliente. Pode inovar na área de distribuição, no canal de vendas, tu pode inovar em criação de parcerias. Então, existem diferentes tipos de inovação. Mas as mais comuns, quando a gente pensa em inovação, passam por esses 3 itens, né? Passa pelo desenvolvimento de novos produtos e serviços, passa por processo, melhora dos processos que te permitem fazer as coisas e novos modelos de negócio, né? Que é normalmente o mais disruptivo para as empresas. Certo? Entendi. Mas, na verdade, a gente tem uma ideia, né, Carlos, de que a inovação tá ligada de alguma maneira à tecnologia, mas não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, a melhora de um determinado processo interno pode ser uma inovação e não necessariamente passa por tecnologia. Mas é muito comum hoje em dia
que passe por tecnologia. Porque muitas vezes, até mesmo quando eu penso numa melhora de processo, eu acabo me amparando no uso de tecnologia para que seja possível melhorá-lo, otimizá-lo, né, fazê-lo de forma diferente. Então, elas caminham muito juntas. Né? Por isso que, por falar de tecnologia, acaba falando muito de inovação. E essas coisas andam juntas. Né? Tá. Então, a gente pode pensar... Normalmente, quando a gente pensa em inovação, fala de desenvolvimento de novos produtos. A gente pensa, o smartphone, o Steve Jobs criando lá o iPhone novo, né? Pois Quando ele criou o iPhone. Uhum. Esse é o tipo, um produto novo que, por sua vez, criou uma abertura de novas possibilidades de serviços que vêm associados àquilo. Né? Mas a inovação, não, no caso do Apple, né? No caso do iPhone, foi uma inovação para o mercado como um todo. Né? O mercado como um todo se deparou com algo que ele não conhecia, algo que era novo. Mas tu pode ter uma inovação que é interna, por exemplo, que não necessariamente para o mercado é algo novo, mas para aquela realidade onde tu estás, dentro da empresa que tu estás, é uma inovação, certo? Assim, nós não fazíamos assim, passamos a fazer. Né? E esse dos modelos de negócio, do novo modelo de negócio que passa por novas formas, eventualmente, do mesmo negócio, gerar receita. Esse muitas vezes, é a inovação mais disruptiva que acontece. Né? Tem um famoso caso, que eu não vou contar aqui, porque eu acredito que as pessoas já tenham ouvido falar, pode procurar aí na internet, o caso da Kodak, por exemplo, né, que foi a empresa que criou a tecnologia da imagem digital, da câmera digital. Ela era, para quem não conhece, era a empresa que fazia máquinas fotográficas, e na época analógica ainda, que tinha que revelar as fotos, né? Com filme. Quem tem um pouco mais de idade viveu isso. E com filme, que a gente chamava de filme, revelar as fotos. E essa foi uma empresa que... essa empresa criou a tecnologia da câmera digital. Só que ela não levou isso adiante. Ela inovou. Ela inovou. Do ponto de vista de tecnologia, ela criou a tecnologia necessária para isso. Mas ela não usou aquilo, ela não fez nada com aquilo. E aí o mercado acabou atropelando a Kodak. A Kodak saiu do mercado. Ou seja, ela poderia ter aberto uma nova frente e não abriu. Qual foi o principal problema ali? Foi uma questão... Muitas vezes as pessoas interpretam como tecnologia, mas não foi uma questão tecnológica. Foi uma questão de que a câmera digital, a tecnologia digital, era uma disruptura no modelo de negócio dessa empresa. A forma como aquela empresa ganhava dinheiro teria que mudar para abarcar isso. E esse é um tipo de inovação que não é fácil para os negócios. Porque, normalmente, o que acontece nos negócios? Normalmente, o que acontece nos negócios é que, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em inovações nos processos. Vou fazer isso de forma mais eficiente. Eu vou criar um produto para esses mesmos clientes, eu vou expandir um produto que já existe, eu vou fazer modificações dentro de um cenário conhecido. Mas quando eu falo de mudar o modelo de negócio de alguém, eu estou pensando eventualmente em criar uma disrupção que pode ser até no meu próprio negócio. Entendi. E esse foi o caso da Kodak. Eles não abraçaram esse novo modelo de negócio, o mercado veio, abraçou e engoliu eles. Então, esse é um ponto interessante. Inclusive, tem um livro chamado Dilema da Inovação. Bem famoso. Em que o Dilema da Inovação, em que ele fala exatamente sobre esse ponto. Né? Ele fala sobre como, muitas vezes, as empresas elas se fecham em criar inovações dentro do seu ecossistema, e dentro dos produtos, em cima dos clientes que já existem, em cima dos serviços que já têm, dos processos. Em cima dos processos que já conhecem, e muitas vezes não se abrem ou não investem em, eventualmente, criar novos modelos, e aí acabam, muitas vezes, sendo atropeladas por quem vem de fora e faz isso. Né? E o quanto investir nisso, o quanto não investir nisso. Então, na verdade, inovar não é uma opção. Inovar não é uma opção. Inovar não é uma opção porque se tu não inovares, alguém inovará. Isso. Esse é o E cada vez mais rápido, né? Esse é o mote. E a tecnologia, e vem muito disso, a tecnologia nos mostra que nós estamos avançando de forma exponencial em termos de capacidade, né, tecnológica. Então, cada vez mais rápido tu consegues mudar a realidade daquilo que tinha até então. E me diz uma coisa, Carlos, até me ocorreu uma pergunta agora. E quais eram as dores assim, que os clientes traziam quando eles não chegam assim, Carlos, eu quero ser inovador. Não, assim, qual era a dor, assim, como é que esse assunto chega assim na mesa, né? O que acontece normalmente, né, com os clientes, ao menos dentro da experiência nossa? O pessoal não costuma vir pedir, eu quero ser inovador. Sim. Mas o que a gente vê que é uma dor que impede? Muitas vezes não é nem o ter a ideia. Onde é que a coisa se engessa? Em 2 pontos em especial.
o tempo que se leva entre ter uma ideia e colocá-la no mercado, que às vezes é um loop infinitamente gigante, grande, e tempo muito grande nesse lead time, que a gente chama, e isso torna quase impossível inovar, porque tem uma questão de timing, porque o mercado está aí. Então, Claro. assim, não adianta ter uma grande ideia e levar 2 anos, em 6 meses alguém já botou no mercado, tu vai ser o terceiro a chegar. Né? Então, e aí complica. Então, assim, tu tens que poder inovar, mas, ao mesmo tempo, tem que inovar numa velocidade competitiva. Então, essa questão do lead time é um tema, sempre para a questão de inovação, no que diz respeito à empresa. E tem um outro tema que é assim, ó, e que envolve, está dentro desse lead time muitas vezes, é que assim, a própria burocracia e os processos da empresa Não permitem. estão tão engessados dentro daquilo que ela já faz hoje no dia a dia que ela se torna um empecilho para que coisas novas aconteçam. E vai desde a forma como eu financio uma ideia, entendeu? Qual é o nível de autonomia que a equipe que quer inovar pode ter. E a gente pode falar um pouco sobre como criar equipes inovadoras, né? E aí fala um pouco sobre legal, isso. entendi. Então, na verdade, quando a empresa ela não chega com a dor de inovar, ela chega assim, cara, a gente quer fazer isso, mas assim, ó, vai demorar muito, ou a gente não tem condições, como é que a gente faz? As empresas chegam normalmente com a dor assim, ó, eu levo muito tempo eu quero fazer uma coisa, leva muito tempo para ficar pronto. Ah, tá. Entendeu? Assim, Como é que eu diminuo esse tempo aí? Isso mata. Isso mata qualquer possibilidade de experiência. Né? Como é que tu vai experimentar? Assim, inovar passa por experimentar. Tu tens que criar ideias novas, tu tem que conseguir experimentar, certo? Como é que tu vai inovar ou experimentar se tu levas muito tempo para conseguir experimentar? Sim. Não dá. Então, tudo que diz respeito a como tu produzes, como tu coloca no mercado, como tu experimenta, como tu recebe feedback, como tu reaprende e avança, tudo isso tem que mudar. Tem que melhorar. E boa parte das nossas consultorias estavam ligadas a isso. A tecnologia vem muito para ajudar nesse sentido, mas tem muito a ver com o processo, né? A forma como tu financias as coisas. Cultura, exatamente. E esse é um ponto, né? Como é que a gente cria equipes que inovem? Esse é o assunto, né? Como é que a gente tem uma equipe inovadora? Como é que a gente cria uma equipe inovadora? Eu vou expandir um pouco para não só a equipe, mas, no geral, uma empresa inovadora. Tu tem que criar uma cultura de inovação. Isso parece chover no molhado, as pessoas falam muito nesse negócio, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças pensando sobre os aspectos. Teoricamente, entendeu? Sim. O difícil, como sempre, é colocar na prática e viver isso como sendo uma realidade. Então, para criar uma cultura de inovação, a pessoa... Primeiro que assim, tu tens que criar um ambiente que valorize coisas novas. Que valorize a criatividade. Que valorize o risco. Uhum. Se a pessoa que está me ouvindo aqui trabalha numa empresa em que... Eu tenho certeza que não é o caso de quem está me ouvindo agora. Você não trabalha numa empresa em que não se pode errar. Tenho certeza que não é o caso. Eu tenho certeza que quem está me ouvindo agora não trabalha numa empresa em que está definido tudo o que precisa fazer, tem uma data para entregar e quando está entregue o trabalho está resolvido e ninguém depois sequer mede o resultado daquilo para ver se ficou bom ou não. Eu tenho certeza que isso não acontece. Né? Eu tenho certeza que vocês não trabalham num lugar onde a gente não pode experimentar alguma coisa ou que é muito difícil fazer qualquer tipo de experiência porque tem uma série de regras que te impedem de acontecer. Então, todas essas coisas, que não é o caso das pessoas que estão nos ouvindo... Ele está brincando. Atrapalham. Entende? Todas essas coisas atrapalham para criar essa cultura. Mas tu tem que ter uma abertura para isso. E normalmente os negócios não são assim. Não. Normalmente os negócios eles são feitos de uma maneira que eu crio um business case, eu defino como eu vou chegar no mercado, com o quê, eu defino quanto eu vou ter de retorno, financeiramente falando, tudo é medido em termos de retorno sobre investimento, e eu executo e alguém bota no mercado. Isso. É tipicamente o que acontece. E normalmente já tem uma data para entregar quando comecei. E inovação não. E a inovação não é assim que funciona. Pois é. A inovação não funciona assim. Então passa por isso. Aí tem um tema de ambiente. Então tem que criar essa cultura, não pode ser avesso a risco, tem que ter espaço para experimentação. Tem que contratar pessoas que tenham esse viés inovador também. Né? Não que todo mundo precise ser inovador. Nós temos que ter uma equipe que, de fato, seja diversa sobre esse aspecto, diferentes características para poder levar alguma coisa a campo. Mas tu tem que ter pessoas que pensem fora da caixa. Até citando um exemplo, tem um livro chamado DNA do Inovador,
que ele destaca 5 habilidades essenciais para que alguém seja inovador, né? Para que trazer inovação. Então, assim, as pessoas que tenham capacidade de ver o mundo de forma diferente, né? Que pensem diferente sobre as coisas, né? Que tenham diferentes pontos de vista sobre as coisas, pessoas capazes de aprender com fracasso. A pessoa tem que poder errar e aprender com aquilo, né? E não se frustrar com aquilo. A pessoa que tem a capacidade de conectar ideias aparentemente desconexas. Isso. Mas, olha aí, eu vou comentar. Né? Desconexas. Então, assim, ela é capaz de fazer associações. Esse é um sinal, né? É um sinal de inteligência. Pessoa que tem que ser capaz de se comunicar de forma eficaz. Porque, não nos enganemos, tem que conseguir vender a ideia, né? Claro. Seja interno da empresa, seja para o mercado. Então, assim, algo novo vai precisar de apoio, vai precisar de financiamento, vai precisar ser vendido, tem que comunicar de forma eficiente. Isso é fundamental. E tem que construir redes. Né? Seja dentro da empresa, seja fora da empresa, construir redes. Eu estou aqui me segurando já para não te interromper, mas é interessante que são exatamente essas características, tá, de pessoas alta performance. Então, assim, no fim das contas, as coisas meio que se casam aqui. Quando eu vou fazer um assessment dentro de uma empresa para analisar o potencial de um profissional, são essas características aí que a gente olha. E aí tu estava falando sobre como ter equipes inovadoras, e aí tu comentou que a primeira coisa é ter uma cultura, né, de criar, né? Não sei se foi exatamente essa palavra que tu usou. Mas aí eu me lembrei do livro, né? Então, de novo, né? A regra não ter regras, eu trouxe ele aqui, já está todo marcado, mas ele fala dos 3 pilares para ter equipes inovadoras, e uma delas é esse aí. Não é exatamente com essas palavras, mas ele fala sobre remover a maioria dos controles. Perfeito. A gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque eu acho que quando tu tem que criar, tu tem que ter a possibilidade de... Então, se é aquela empresa que leva 3 meses para fazer a contratação de um fornecedor, não consegue ter uma equipe inovadora, né? Então, não é equipe, a gente não está falando mais de equipe, agora nós estamos falando de cultura de inovação. Uhum. Não tem como ter uma equipe inovadora. Eu quero ter um RH inovador. Não, até porque esse RH está dentro de um contexto e ele não consegue ser inovador por si só. Se a cultura da empresa não permite, ele não vai ser inovador. Seria mais ou menos essa ideia, né? Claro. A questão da autonomia é uma coisa muito autonomia, importante. Né? Autonomia. É uma coisa muito importante. A autonomia é um ponto importante, entre outros, eu vou falar mais aqui, né? Então, assim, a gente falou sobre cultura, né? A gente falou sobre contratar pessoas que tenham esse viés, né? Isso é importante. A questão da autonomia, né? Da autonomia das equipes, autonomia das pessoas que têm o papel de fazer esse negócio, de inovar. Né? Isso é fundamental. Né? E muitas vezes é onde o sistema engessa. Uhum. Por isso que é tão comum, já foi até mais, mas é tão comum a gente ver empresas criando dentro delas uma área específica de inovação, ou fazendo um spin-off, criando uma empresa à parte, exatamente por quê? Para tirá-la daquele meio que já está todo engessado e para permitir que haja liberdade, certo? Isso é fundamental, porque vocês imaginem a seguinte situação, como é coisas que já aconteceram em clientes, assim. A gente quer que as pessoas sejam inovadoras, certo? Aí, alguém que está fazendo código, que trabalha com desenvolvimento, precisa, mas então eu quero criar um código novo para alguma coisa. Onde é que eu posso botar esse código? Eu preciso acessar um recurso na nuvem, eu quero ter máquina disponível para mim. Não tem como, eu tenho que abrir um processo, eu tenho que pedir autorização, tem que ter aprovação do budget, tem que ter do orçamento. Isso. Então, assim, do presidente. Acabou, entende? Então, assim... Então, isso é muito complicado. Então, a gente tem que conseguir dar autonomia para essas pessoas, né? Tem que oferecer oportunidades de desenvolvimento também para as pessoas, assim. Dar acesso a outro tipo de informação, né? Dar acesso a workshops, dar acesso a cursos. Fazer com que as pessoas saiam da caixa em termos de assuntos de conhecimento ajuda a trazer insumos para que a criatividade possa florescer. A gente tem que criar um ambiente de colaboração, isso é importante. Uhum. Né? Criar algum tipo de ambiente de colaboração que as ideias possam ser compartilhadas dentro da equipe e entre equipes. Né? Isso é importante. E, inclusive, para isso a gente pode fazer algum tipo de gamificação, fazer algum tipo de trabalho em conjunto. Uma coisa que, por exemplo, é interessante para quem trabalha com desenvolvimento. Né? A gente pode juntar as pessoas, em especial se é um público que muitas vezes é jovem, né? Juntar as pessoas e colocar objetivos específicos. Assim, nós vamos fazer uma espécie de uma gincana aqui
E o objetivo é, pequenas equipes, nós temos que resolver esse problema. Esse problema aqui. E aí traz esse problema, vocês têm 24, 48 horas para trazer uma solução, por exemplo, entendeu? E faz algum tipo de... E dá os recursos e permite que as pessoas trabalhem em cima daquela ideia. E esse tipo de coisa incentiva, entende? Para que as pessoas pensem fora da caixa, ou muitas vezes elas até já sabem o problema, mas que elas possam se debruçar sobre aquilo, né? Empresas como a 3M, que é muito conhecida pela inovação, por exemplo, ela tem um percentual do tempo dos seus funcionários destinado para o que eles chamam de pet projects, ou seja, para projetos pessoais, para projetos que eles acham que podem ser importantes e que podem ser interessantes para esse negócio. Isso. Né? Então, esse é importante, assim, criar colaboração e criar esse ambiente que faz parte da cultura. Né? Isso, e o Netflix fala isso, né? O CEO, ele comenta exatamente isso que tu falou. Além da questão de remover a maioria dos controles para que as pessoas consigam... É uma cultura, eles não promovem ações específicas, eles têm toda uma cultura de inovação. Então, eles removem a maioria dos controles, controle de férias, de despesas, de aprovações, enfim, aprovações de decisões, inclusive. Eles também têm implemente a sinceridade, né? Porque num ambiente de inovador, se tu não consegue dizer para o teu chefe que aquilo ali não está bom, que aquilo ali tem que ser feito diferente, tu não consegue inovar. Então, eles têm essa coisa do... tem uma frase até do livro que ele diz o seguinte, ó, só fale, que é da cultura ali da Netflix, né? Só fale de uma pessoa aquilo que você diria na cara dela. Então, e a primeira coisa que eles fazem é fazer com que os subordinados, né, os colaboradores... deem feedback para o seu chefe, que é uma coisa muito complicada. Então, tem muito a ver com isso que tu está falando, da possibilidade das pessoas falarem, né? Das pessoas... e terem acesso aos recursos necessários. Então, tem um tema de ouvir as pessoas, né? Isso. E tem um tema de tolerar os erros. Tolerar os erros. Um ambiente que não tolera erros não vai estar aberto à inovação, porque fatalmente, para inovar, vai errar. Isso vai acontecer, vai errar, né? Então, assim, pensando em equipe, fazendo um resumo rápido aqui do que a gente falou sobre criar uma cultura de inovação, contratar pessoas que sejam inovadoras, e aí tem as características que também são as pessoas altamente eficazes, tem essa característica, oferecer oportunidade de desenvolvimento dessas pessoas, ou seja, dar acesso a elas a informações, cursos, né, que elas possam trabalhar o seu eu, criar um ambiente de colaboração, criar as ferramentas para isso e tolerar erros. E do ponto de vista de empresa, tudo isso, de alguma forma, a empresa fornece. Mas, assim, é necessário que a empresa esteja preparada para fornecer os recursos para que a inovação possa acontecer. E aí vem com isso, quer dizer, a gente quer criar um novo produto. As pessoas que estão responsáveis por hoje, que podem pensar esse novo produto ou desenvolver esse novo produto, têm acesso a recursos que elas possam usar para fazer isso, a gente deixa que elas tenham tempo para fazer isso, entende? Assim, como é que funciona esse negócio? Porque senão tu acaba esbarrando na burocracia. Isso. Na burocracia que já existe aqui no dia a dia, que já funciona. Certo? Não tem e aí entre pagar a conta que mantém a luz acesa e criar alguma coisa nova, fatalmente eles vão pagar a conta. Né? Então, assim, de que forma nós estamos resolvendo isso, estamos fornecendo? Tem que estimular a experimentação. E esse é um negócio muito, muito maluco, assim, que acontece. E quando a gente fala sobre isso, parece meio óbvio, assim. Claro, todo mundo quer ser inovador. É óbvio. Não, tem que experimentar, tem que poder experimentar, tem que poder experimentar. Mas as pessoas não estão abertas, às vezes as empresas não estão abertas à experimentação. Eu vou contar uma história muito rápida, assim. Aconteceu com um cliente nosso que era um banco. Né? Tem até um livro muito interessante do Eric Rice que fala sobre isso, sobre startups e esse processo dentro das startups, de como se dá. Porque a startup basicamente vive de experimentação. Ela tem que criar alguma coisa nova, experimentar aquilo e, se funcionar, ela tem que conseguir escalar. Então, ele passa por esses três ambientes. Né? E uma das coisas que se tenta na experimentação da startup é que você tem que experimentar o mais rápido possível e o mais barato possível. Claro. Porque tu não vai querer investir muito dinheiro numa ideia que eventualmente vai falir. Então, assim, erre rápido. Né? Esse é um dos princípios. Mas, então, assim, nós estávamos com um cliente banco, tá? E era um cliente banco majoritariamente um cliente banco comercial, assim, ele era para trabalhar com empresas, não com pessoa física. Ele também tinha pessoa física, mas isso era menor. E eles queriam criar uma nova linha de crédito para pessoas físicas, no site. O que eles queriam novo era que, através do site, uma pessoa física
pudesse ir lá e calcular quanto é que era para pegar dinheiro emprestado e tal. Então, eles, só que era algo novo para eles, eles não sabiam como fazer. E aí nós estávamos discutindo como faríamos isso. A nossa equipe, no caso, seria responsável por criar essa experiência, se isso fosse priorizado. E a nossa sugestão foi assim, faz o seguinte, coloca no site, anuncia e coloca no site um botão. Se você estiver interessado nisso aqui, clique aqui. E nós vamos fazer só isso. Mas aí quando o cara clicava, não tinha nada. Aí quando clicava, basicamente ele pedia informações e alguém ia falar com essa pessoa. Mas nós não íamos criar todo um mecanismo automatizado para o cálculo de como fazer isso ou de calcular já o retorno, toda uma calculadora. Por quê? Porque eu não sei se vai funcionar. Eu não sei se as pessoas vão se interessar por isso. Então, assim, qual é a maneira mais fácil de a gente fazer? Vamos botar uma propaganda dizendo que tem e vamos botar um botão. Se a pessoa apertar, a gente vai entrar em contato com ela e vai resolver o problema dela. Tá? Mas assim, a gente não vai investir numa equipe, num desenvolvimento de alguma coisa que eu não sei se vai ter. Porque daqui a pouco vocês estão tentando endereçar uma demanda que não existe. Entendeu? Assim, sim. O problema é outro. Excelente. Parece lógico, né? Para quem está ouvindo agora, isso que eu estou falando, certo? Assim, parece que legal. Não aceitaram a ideia. Não aceitaram. Não aceitaram a ideia. Por quê? Porque eles tinham certeza que era aquilo que o cliente queria. De que aquilo era o que o cliente queria. E nós tínhamos que fazer aquilo, ia dar certo ou não. Bom, no fim das contas, o que aconteceu com esse projeto não foi à frente. Por quê? Porque o banco era um banco de empresa, mais do que pessoa física, e esse projeto sequer foi priorizado. A gente podia ter ao menos experimentado e conseguido o argumento para justificar o investimento. Sequer o botão conseguimos fazer, porque ele já foi limado de cara. Mas, assim, tudo isso para dizer que parece muito fácil falar em experimentação, mas na prática não é. Entende? Muitas vezes as empresas, elas evitam experimentar coisas, por quê? Porque eu tenho um nome no mercado. Como é que eu vou botar alguma coisa que não está bem acabada no mercado com esse nome? Eu não posso, eu tenho um nome a manter. Também já foi uma discussão que já tivemos em cliente. Cara, dá um jeito, explica que é um beta, faz para um número limitado de clientes, experimenta, mas assim, não bota todo o teu dinheiro em alguma coisa que tu não sabe se vai trazer o retorno. Certo? Mas muitas vezes acontece. Então, isso aqui é estimular a experimentação. Se esse tipo de coisa não acontece, não tem como experimentar. Certo? Então, às vezes, a gente fala, mas é da boca para fora. Na prática, não acontece. A pessoa mais bem paga da mesa define se vai ter ou não, vai ser feito ou não, bota dinheiro e acabou. E acabou, e é assim que funciona. Entendeu? Então, é por isso que muitas vezes não acontece. E outra coisa, nós temos que conseguir recompensar a inovação. Quando alguma coisa nova surge, nós temos que conseguir, como empresa, recompensar isso. Né? Dar o estímulo para que novas ideias surjam. E, claro, temos que ser capazes, do ponto de vista de administração de portfólio dessa empresa, de financiar essas ideias no futuro. Ou seja, não adianta também eu ter uma ideia inovadora com uma câmera digital, ninguém bota dinheiro, paga para ver, nutre aquilo e vai fazer. Mas daí é uma outra discussão, para um outro momento, de como a gente gere um portfólio de projetos. De projetos de inovação. Agora, uma outra... Só fazer uma outra... deixa eu ver aqui, estamos quase acabando o nosso tempo, mas... eu ia fazer uma pergunta, vou até pular agora. Mas, assim, o que tu acha que atrapalha as empresas de terem equipes inovadoras? Tu acha que, de alguma maneira, assim, no caso Brasil, assim... Porque quando eu li esse livro aqui, uma coisa que me veio à cabeça, cara... lindo isso aqui, mas isso aqui funciona numa realidade americana, né? Mas não sei, eu não vou estragar aqui, né? Já me antecipar, mas o que tu acha, assim, que atrapalha as empresas esses aspectos que eu mencionei, esses aspectos que eu mencionei, mas assim, que eu vejo mais complicado. Tem a questão do tempo para que entre pensar alguma coisa e colocar no mercado, medir as coisas, com a forma como tu mede isso e estar aberto à experimentação. Sabe, assim, esses são os principais pontos. Assim, e não ter as ferramentas de financiamento dessas coisas para que a experimentação possa acontecer. Isso ser muito complicado. E é por isso que, muitas vezes, eu repito, se cria uma nova empresa, se cria uma outra marca, se faz um spin-off, se faz uma área de inovação dentro da empresa que tenha outras regras, porque tu não consegue conviver dentro das regras que já existem. Esses são os principais pontos. Aí, falando em termos de Brasil, claro, quando a gente fala em liberdade para que as pessoas tenham autonomia, um país, quanto mais engessado for do ponto de vista legal, mais complicado isso se torna. Certo? Assim, então,
É natural. Quais são os países? Os países onde existe mais liberdade são os países mais inovadores. E aí tu pode pegar os próprios Estados Unidos, certo? Então, a burocracia, o custo para se fazer as coisas, a falta, a incerteza jurídica sobre o futuro, uma série de regras que tu tem que atender. Então, assim, eu não consigo contratar rapidamente uma pessoa para colocar aqui, trabalhar um mês e ir embora. Não dá. Porque é caro, eu corro o risco de sofrer um processo trabalhista, sabe? Então, assim, todas essas coisas acabam engessando, porque tu tem que pensar muito para fazer alguma coisa. E isso atrapalha. Atrapalha a inovação. Isso atrapalha. Isso te torna menos flexível, né? E ser flexível é fundamental. É fundamental. Isso aí. Não, legal. Bom, acho que esse assunto também é outro assunto que rende um monte, sim. Mas já estamos aqui no final. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí. A ideia foi passar um pouquinho, né, Carlos, do que é inovação, como ter uma equipe inovadora. Então, já comenta aí, coloca aí nos comentários o que você identificou, o que você acha que é mais importante, o que você tem dentro da... Tenho certeza que as pessoas que estão nos vendo não conhecem essa realidade. Né? São todas empresas inovadoras. Dá um like. Compartilha. Então vamos lá, gente. Então vamos aí depois para o nosso próximo episódio. Mas muito obrigada. Valeu. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.